A Gal faleceu, eu acabei sendo negligente sem demonstrar meu amor, carinho e consideração por ela. Hoje perdemos o tremendão, mas eu não poderia passar indiferente a isso. Olá pessoal, saudações a todos. Hoje o dia para os apaixonados por boa música e boa música brasileira é de tristeza. Hoje partiu Erasmo Carlos. Hoje, diferentemente como no dia que a Gal partiu, eu precisava aparecer. Minha admiração, amor e carinho por Gal e Erasmo são iguais em intensidade. Mas com o Erasmo eu tive uma experiência mais próxima. Inclusive, desejo fazer um vídeo maior sobre o meu encontro com o Tremendão, pois envolve seu grande amigo e companheiro Alcides. Mas hoje fica o meu pesar. Mas assim como igualmente a lembrança da minha alegria por um dia ter tido um momento de fã e ídolo com ele. E para que o vídeo não seja apenas de tristeza, mas alegria também, eu quero compartilhar os 5 discos que, por hora, me deixam muito realizado e porque também não privilegiado por ter conhecido e ouvido, a perder de conta. Vamos lá? Então, o primeiro que eu elenquei aqui é o primeiro do Erasmo, é o A Pescaria, disco lançado em 1965, de estreia do Erasmo. Alguns sabem que o Erasmo tinha participado de uma bandinha com Tim Maia e Roberto Carlos na sua adolescência ali. E depois ele se lançou com o disco A Pescaria. Gosto muito desse disco, tem muito som legal aqui. Terror dos Namorados, Tom e Jerry. Minha Fama de Mal já é do disco de estreia. É um disco bastante importante porque esse é um clássico que atravessa gerações e a própria discografia do Erasmo, né? Festa de Arromba. Poxa, Festa de Arromba é uma semente que tá aí, tá aí até hoje, né? Talvez seja a semente até de influência dos próprios João Penca e seus miquinhos amestrados com o Luau de Arromba, né? E a música que eu destaco aqui, bom, tem Beatlemania também, mas a música que eu destaco aqui é a própria A Pescaria, que é aquela linguagem sutil, linguagem bobinha, dos tempos do início dos Beatles, né? Do I Wanna Hold Your Hand, né? Aquele amorzinho de pegar na mão, do papinho furado. E a Pescaria tem uma latinidade já nesse primeiro disco, que acompanha o Erasmo por todos os discos, por todas as fases dele, que é a latinidade, aquele som que comumente a gente viu muito na década de 80, 90 ali, com os artistas do Nordeste, né? O Barra Malho, o Moraes Moreira, o Alceu Valença, né? Esse lance carimbenho, que hoje eu considero morto. Eu não sei mais se alguém faz isso, e se faz, não está mais na graça popular. Destaco A Pescaria de 1965, do Erasmo. Esse é o primeiro disco que eu destaco. Na sequência, vem o Erasmo de 1967. As capas eu estou colocando aí, então fica fácil a visualização. Esse disco, para mim, ele me desmontou. Ele tem um hit aqui, bom, hit para mim, né? Porque eu cansei de ouvir. Chamado Brotinho Sem Juízo. O Erasmo regravou, acho que no seu segundo disco. O Carlos Imperial, amigo da galera, também gravou esse som, mas o do Erasmo, para mim, é o que me fundiu a cabeça. Baladinha romântica para curtir com a gata no sofá, no meio da família, né? Um hit bastante romântico e carinhoso, que demonstra muito isso, né? E a sonoridade de época também é de arrebentar, de sair da curva. É o ponto fora da curva em 1967. Obra maravilhosa. E assim tem outros hits aí, o Caderninho, o próprio Caderninho, regravado por Luiz Melodia. Tem Larga em Meu Pé,
cantiga ali do Iê, Iê, Iê também, da Rebeldia da Jovem Guarda, né? Toda essa pegada. Muito bacana. Um disco que vale a pena ser ouvido com toda certeza. Inclusive os discos que eu estou elencando aqui são os mais antigos do Erasmo, porque quanto mais novo, mais próximo da nossa realidade, né? Mas é isso. Os discos antigos valem muito a pena serem curtidos e revisitados. Em dias como hoje, onde há tanto efeito que simula efeitos vintage e tal, né? Inclusive o PC Barros fala um pouco sobre isso na entrevista com o Clemente, no Corredor 5, né? Sobre a sonoridade. Hoje em dia os caras querem ter a sonoridade sem ter o equipamento que se tem hoje. Então, claro que de uma maneira muito diferente você vai ter um efeito parecido, né? Hoje é tudo eletrônico e tal, né? Mas para conseguir o timbre verdadeiro, o PC diz que você tem que ter o equipamento de época, né? Com toda a bonança e dificuldade da época. E é assim que os caras faziam verdadeiros milagres em estúdio. O próximo disco é Erasmo Carlos e os Tremendões, um disco de 1970. Aí já é deleite, né? Aí você vai ter hits como Coqueiro Verde, com uma latinidade, uma brasilidade mais concisa. Aí é o Erasmo se afirmando brasileiro mesmo, desistindo de querer copiar Beatles, essas paradas que na época tinha muito, né? Era um movimento da época. Mas eu acho que aqui ele começou a entender onde é que ele habitava e como é que ele deveria se portar nesse país continente que nós temos, né, o Brasil. Então aí tem Coqueiro Verde, tem até uma versão de Aquarela do Brasil do Ari Barroso, tem Menina, poxa, uma baladinha também, outra baladinha romântica para você curtir com a sua gata, né? E tem outro, Sentado à Beira do Caminho, poxa, musicão, hein? Indico muito. E claro que já para abrir o disco tem Estou há 10 anos atrasados, um samba rock, mas é da pesada, da pesadíssima. Baixo falando, guitarra falando, tudo como manda o figurino para quem gosta de boa música. Indico muito, disco de 1970. Aí eu dou um salto para 1974, com o disco Projeto Salva a Terra. Esse é um disco também de musicalidade, de sonoridade peculiaríssimo, assim. E aqui você tem hits como Negro Gato, você tem Sou uma Criança, Não Entendo Nada. Porra, um hit que eu acho que transcendeu décadas, transcendeu tempo, transcendeu gerações, né? É um hit que o Erasmo cantava até hoje em seus shows. E para minha surpresa, pesquisando sobre esse disco agora, eu achei que era um hit já da década de 80, porque ele ecoou muito na década de 80, né? Sou uma criança, não entendo nada. Mas eu destaco aqui Deitar e Rolar, que eu acho muito vanguardista. Apesar da década de 70 florescer muita coisa, ter muita influência distinta, né? Nesse momento a gente já estava vivendo a psicodelia gringa e um monte de movimentos lá da Inglaterra e tal, que nos influenciavam, querendo ou não, nos influenciavam. E Cachaça Mecânica, né? Um puta samba que me faz sempre lembrar de Construção do Chico Buarque, né? É uma história muito urbana, de um cidadão muito comum, né? E o Erasmo tinha muito disso, dessa sensibilidade de traduzir, o cotidiano, a rotina das pessoas, né? E é por isso que o cara era tão incrível, ele transformava coisas corriqueiras em momentos únicos, né? E o Erasmo, para mim, é um dos 3 artistas que conseguem fazer suas letras de uma maneira muito pictórica, assim, você consegue enxergar imagens, né? Os outros 2 é o Raul e a Rita Lee. Inclusive tem música do Erasmo com a Rita Lee que eu acho que vai ficar para um próximo vídeo. Agora, como eu já quebrei a linha do tempo, agora eu vou voltar
para o quinto e último disco que eu sugiro aqui, que é nada mais, nada menos que Carlos Erasmo, disco de 1971. Isso aí para mim é top 10 do Brasil, assim. Eu ainda não parei para pensar no meu top 10 como um todo, mas Carlos Erasmo é um deles, isso eu tenho certeza absoluta. E aí é o Erasmo se libertando de tudo e de todos, ele querendo fazer música de qualidade e dando sangue, dando a vida para isso, né? No livro dele mostra o que ele estava passando, sentindo quando estava na composição desse disco e tal. E para mim é surreal, é um disco alienígena para mim, é um disco fora de tudo que eu já ouvi do Brasil. Claro, eu tenho que assumir que eu sou um cara meio fechado para ouvir coisas, né? Mas quando eu gosto, eu ouço até esgotar, até chegar em exaustão mental. E nesse disco a gente tem nada mais, nada menos que De Noite na Cama do Caetano. Você tem masculino, feminino, um puta som maravilhoso. Você tem É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo. E olha só, essas são só as 3 primeiras músicas do disco que eu tô vendo aqui. Aí tem a minha preferida, Dois Animais na Selva Suja da Rua, que na verdade não é do Erasmo, mas a versão do Erasmo é de fazer o coração explodir, sair pela boca. É muito visceral o arranjo que ele fez, né, e a interpretação que ele deu para esse som do Taiguara. Aí tem Gente Aberta, porra, Gente Aberta também, som simples, fluido, calmo, que tem que ser ouvido. Se você é brasileiro e gosta de boa música, você tem que ouvir. Bom, você tem que ouvir esse disco inteiro, né? E aí tem outros sons aqui que vale muito a pena. E o disco até se encerra com Maria Joana, né? Acho que isso aí traduz um pouco do que o Erasmo estava passando, do que o país estava passando, o movimento hippie, aquela cultura mais de liberdade, né? E é isso. Esses são 5 discos que realmente, por um motivo ou outro, me fizeram explodir a cabeça. Deixei esse último por último, né? O Carlos Erasmo, de 1971, por último, porque eu tenho um carinho especial por ele e para mim ele é top 10 do Brasil. Eu tô falhando assim, às vezes tuço, às vezes isso e aquilo, engasgo, porque eu acabei de sair do meu segundo Covid. Então me desculpem aí essas falhas. Mas é isso, pessoal. Sobre Erasmo, eu tenho essa história próxima com ele, esse capítulo, esse dia, esse momento em que eu cruzei com ele. E pretendo fazer um vídeo que eu achei que não ia ficar tão, tão longo quanto esse está ficando. Mas é isso aí, é uma homenagem sincera e muito válida para todo mundo que curtiu e curte Erasmo. E é isso. Futuramente farei o meu vídeo contando a minha experiência com Erasmo, porque ela conta muito sobre o Alcides, que veio a falecer parece que há 5 anos atrás. É uma pessoa doce, maravilhosa, muito carismática, muito sensível, que me permitiu o encontro cara a cara com Erasmo, trocar essa ideia, né? Que eu pude trocar com ele, eu pude na verdade entregar uma carta que foi a descrição do nascimento de um fã, né? Como eu nasci na década de 80, então eu comecei a relatar os primeiros sons que eu ouvi do Erasmo e já me chamou a atenção sendo criança, né? Então é isso aí. Futuramente farei um vídeo sobre meu relato com o Erasmo. E me ocorreu aqui que eu posso fazer um vídeo também, se vocês quiserem, das músicas que mais me explodiram a cabeça sem que seja ouvindo discos. São músicas que eu descobri meio que isoladamente, né? Que são maravilhosas também. Nem estão nesses discos que eu citei para vocês, né? São coisas um pouquinho mais diferentes. Parcerias, músicas para filme e tal. É isso aí. Que o Erasmo esteja onde estiver em paz, abraçando seus amigos, seus colegas e desfrutando do que há de melhor onde toda essa galera está agora, né?
com grandes amigos músicos, fazendo um som da pesada, cantores, para eles passarem o tempo felizes cantando, né? Feliz daquele que canta, é isso aí. E é isso aí, o vídeo ficou imenso, muito além do que eu imaginei, mas eu tinha que fazer. Beleza? É isso aí, até a próxima, nos vemos por aí.